vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal Mentalbox e no final também você dê um gostei, certo? Hoje a nossa aula será verificação de um número dado como solução, ou seja, raiz dessa determinada equação, certo? A aula sobre a equação do primeiro grau já tem aqui no nosso canal Mentalbox. Vamos aqui só dar uma resumida direta do que seria uma equação. Toda vez que você tiver uma expressão algébrica que possui números e letras seguido por igualdade, o primeiro e o segundo membro, meio uma igualdade. Toda vez que tiver essa situação, você tem uma equação. E se o elevado, ou seja, o número expoente for 1 ou não existir, ele será a equação do primeiro grau, certo? Então, é nessa condição que a gente vai entender como verificar se um determinado número vai ser solução dessa equação. Então, vamos lá. Então, como verificar se um número dado é raiz de uma equação? Podemos verificar da seguinte forma. A primeira coisa que a gente vai fazer é substituir o número dado, ou seja, conhecido, dito, que é a solução, na incógnita, ou seja, naquela letra que vai possuir na equação, né? Então, toda vez que você substituir a incógnita, ou seja, a letra que aparecer na equação, normalmente aparece a letra X, mas não necessariamente tem que ser o X. Qualquer letra substituindo um valor é incógnita. E se eu substituir essa letra por número que você está dando para a solução, aí sim você está verificando se aquele número realmente é solução. A segunda coisa é calculando de forma separada o valor numérico de cada membro da equação. Você lembra que para essa equação eu tenho que ter uma igualdade no meio. Do lado direito eu tenho o primeiro membro, do lado esquerdo eu tenho, do lado direito o segundo membro, do lado esquerdo o primeiro. Primeiro membro, lado esquerdo. Segundo membro, normalmente lado esquerdo, ou vice-versa, de acordo aí com a sua condição de orientação. Certo? Então, assim, para mim saber se é equação, o primeiro membro deve ser igual ao segundo membro. Então, se o primeiro membro for igual ao segundo membro, então sim, é equação, ou seja, é uma solução daquela equação. É isso que ele está nos colocando aqui. A primeira coisa, se você substituir o valor que está sendo dado como solução der o resultado, então sim, é equação, substituindo, né? E a outra coisa é quando você pegar e substituir o primeiro membro, aquele valor, e ele for igual ao segundo membro, então se os dois membros, primeiro e segundo, for igual, ou seja, possui o mesmo valor, sim, também é uma forma de você verificar se o valor dado é solução. Como a gente vai ver aqui no nosso exemplo. Verificar se o número menos 6, o número que ele está dando aqui é o menos 6, é raiz da equação. Qual é a equação? 3 que multiplica x menos 5 igual a 5 que multiplica x mais 7. Então, a primeira coisa que ele disse é você pegar e substituir o valor da incógnita pelo número que ele está dando. Qual é a incógnita que você está vendo aqui na nossa equação? É a letra x, né? Tanto no primeiro membro, antes da igualdade, como no segundo membro, pós-igualdade. O número que ele está dando para a possível solução é o número menos 6. Então, o que é que você vai fazer? Né? Usando a segunda ideia. Você vai verificar no primeiro membro 3 que multiplica x menos 5. E depois verifica no segundo membro 5 que multiplica x mais 7. Onde tiver a letra x, você vai substituir pelo valor dado, que é número menos 6. Então, 3 vezes x menos 5. Então, é 3 vezes menos 6, que é o valor que ele está dando, menos 5, que é o que tem ali na equação. 3 vezes 6 dá menos 18. Menos 5 vai dar menos 23, né? Soma e repete o sinal, que eu sei que você já sabe fazer, né? Sinais iguais, soma e repete sinal. Sinal diferente, observa-se quem é o maior. No segundo membro, 5 vezes x mais 7. Então, é 5 vezes menos 6 mais 7. 5 vezes 6 dá 30, menos 30
mais 7. Eu tenho R$ 30 em dívida. Eu pago 7, então eu vou obter 23. Só que eu ainda continuarei devendo, por isso que fica 23. Você observou que 23 do primeiro membro e 23 do segundo membro, menos 23 do primeiro, menos 23 do segundo, são valores idênticos. Como são iguais, então sim, o número menos 6 é raiz dessa equação. Aí você verifica também, 3 que multiplica x menos 5 igual a 5x mais 7 é uma equação? Sim. O critério dessa equação vai ter uma igualdade, vai ter números desconhecidos e números conhecidos. Então, sim, nessa questão aí você verificou que o número menos 6, sim, é a solução dessa equação. O nosso segundo exemplo, são dados os números 1/2, 1/3 e 1/6. Qual deles é a raiz da equação? A equação é 2 que multiplica x menos 1/2 igual a 3 que multiplica x menos 2/3. Certo? Então ele está perguntando qual desses números, 1/2, 1/3 e 1/6, é a solução da equação. De qualquer dos números, você vai proceder da mesma forma. Certo? Para que a gente não perca muito tempo, então a gente vai direto para o número que será a solução. Mas como você não saberia qual seria o número aí que seria a solução, você iria substituir o número na incógnita, tanto aqui no 2 que multiplica x, quanto no 3 que multiplica x, da mesma forma. Você iria multiplicar, substituir 1/2, resolveria, depois por 1/3, da mesma forma daria a solução, e por último 1/6, certo? Só que como a gente já sabe que a resposta coerente é 1/6, então você vai substituir por 1/6. Onde tiver números, o valor da incógnita x, você vai substituir por 1/6. Então 2 que multiplica x, 2 que multiplica 1/6 menos 1/3 igual a 3 que multiplica x, então vai ser 3 que multiplica 1/6 menos 2/3. Certo? Então agora você tem aí 2 que multiplica 1/6 menos 1/2 igual a 3 que multiplica 1/6 menos 2/3. Então você já multiplica, né? Multiplicação de frações. Tem essa aula aqui no nosso canal, Mentalbox. Você pode já estar buscando ela. 2 multiplica o numerador e repete o denominador. Né? 2 vezes 1 vai dar 2, repete 6, menos 1/2 igual 3 que multiplica 1 dá 3, repete 6, menos 2/3, certo? Então agora você vai verificar o seguinte, que você só vai somar ou subtrair frações se você tiver denominadores iguais. No nosso caso eu tenho 6, tenho 2, tenho 6 e tenho 3. Então você já está me dizendo, a gente vai fazer o MMC, que é o seu amigo, para ajudar aqui. De quanto? De 6, de 2, de 3. 6 dividido para 2 dá 3, 2 para 2 dá 1 e 3 vai repetir. Agora por 3 e por 3 vai ser 1 e 1. Multiplica 2 vezes 3 dá 6. Então agora o seu denominador não é esse 6 e nem esse, mas sim o resultado aqui do seu MMC. Denominador 6, divide pelo número de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. Então 6 dividido para 6 é 1, 1 vezes 2, 2, menos 6 dividido para 2 dá 3, 3 vezes 1 dá 3, igual 6 dividido para 6 dá 1, 1 vezes 3 dá 3. 6 dividido para 3 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Então agora eu tenho 2 menos 3, 2 menos 3 vai sobrar menos 1. E 3 menos 4 também menos 1. O denominador está igual a 6, certo? Sempre vai ser negativo, tanto aqui é menos 1/6 como aqui é menos 1/6. Você verificou que a nossa ideia inicial era o quê? Primeiro membro igual ao segundo membro, instintamente igual. Se eles forem iguais, o número será, assim, solução da equação. Nesse caso aqui, tanto ficou menos 1/6, que ficou 3 tirando 2, resta menos 1.
E 4 tirando 3, resta menos 1. Então, fica menos 1/6, menos 1/6. Os valores estão iguais. Então, 1/6 seria a solução para essa equação. O nosso terceiro exemplo. A raiz da equação x mais 3 dividido para 2 mais x menos 3 dividido para 2 igual a 6. É o número racional inteiro 7. Ele está dizendo que o número 7 será a solução dessa equação. Então, você vai verificar se esse número 7 é sim solução. Como é que você vai fazer isso? Você vai substituir onde tiver x, que é a incógnita, pelo número 7. Então, vai ser como? Se a gente já vai fazer a verificação, é bom que a gente já faça a igualdade dos denominadores. Então, tem 2, 2 e 1. Então, fazendo um MMC de 2, 2 e 1. MMC de 2 e 1 sempre vai ser 2, né? Porque 2 dividido para 2 dá 1, então 2 vezes 1 dá 2. Então, MMC aí é 2. Então, aqui, 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes x mais 3 dá x mais 3. Da mesma forma aqui, né? Mais 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes x vai dar x. 1 vezes menos 3, menos 3. E aqui, 2 dividido para 1 dá 2. 2 vezes 6 dá 2. Então, agora você já eliminou o denominador. Você tem só o numerador. Você tem aonde for o x, você vai substituir pelo número que ele está dizendo que é 7. Então, 7 mais 3 mais x, que é 7, menos 3 igual a 12. Então, aqui, 7 mais 3 dá 10. 7 menos 3 dá 4. 10 mais 4 dá 14. Sempre igual a 12. 14 é igual a 12? Aí você já me responde, não, é diferente. Então, 14 é diferente de 12. Aí você já me diz que 7 não é um número que verifica que dá como solução igual, né? Você observou aí que 14 é diferente de 7. Essa foi a nossa aula sobre verificação de um dado número, né? Uma raiz para ser solução de uma equação. Desejo que você se inscreva no nosso canal, no Box, e no final você dê um gostei.